Olá, está no ar o Contraponto, seu programa de debates aqui na TV Unifra, no canal 15 da NET. Muito bem, estamos de volta, não é? Mais um programa, mais uma edição do nosso programa. Você que nos acompanha semanalmente através do canal do Centro Universitário Franciscano. Hoje, mais uma vez, trazendo pautas, assuntos que são relevantes, que mereceram destaque nas principais mídias e também nos círculos de conversas, de diálogos, aí nas reuniões na rua e nos principais ambientes privados e públicos. A gente vem com esse programa numa proposta de discutir o ponto e o contraponto. E na edição de hoje contaremos mais uma vez com a presença dos professores do Centro Universitário Franciscano. Antes de levar a você a pauta, eu os apresento. À minha direita, como sempre, começo com ele, o professor José Maria Pereira, professor do curso de Economia. Ao lado dele, a professora Larissa Ramalho Pereira, do curso de Serviço Social. À minha esquerda hoje, o professor Lissandro Dallanora, ele que é professor do curso de Administração. E ladeado, não é? O professor Alexandre Macari, do curso de História. São esses os professores que compõem o nosso quadro docente do programa. Claro, vou deixar claro agora já para você que está conosco, nos acompanhando. Na sequência, nós teremos uma substituição. Está já conosco aqui no estúdio o professor Sandro Meiners, não é? Ele que é professor do Direito Penal aqui do curso de Direito da instituição e também estará presente para debatermos a nossa segunda pauta e também a terceira na sequência. Mas, falando das nossas pautas, então vamos a ela, vamos anunciá-las. A primeira delas, não é? Dilma diz a jornal que há preconceito de gênero sobre seu modo de governar. Um assunto que nós vamos debater aqui. Ela que está falando sobre o preconceito de gênero. Tema tão debatido e tão em voga hoje nas rodas de conversas e principalmente na mídia. Na sequência, no segundo bloco, habeas corpus. Preventivo pede que Lula não seja preso na Operação Lava Jato. E depois, no último bloco, vamos falar da desclassificação da seleção brasileira na Copa América. E Neymar, será mesmo que Neymar faz falta à seleção diante dos as últimas notícias, o seu comportamento no último jogo, não é, que ele participou? São essas as pautas, os assuntos para nós debatermos no dia de hoje. E vamos começar falando, não é, de Dilma. Mais uma vez, é um assunto recorrente aqui na nossa bancada, porque sim, repercute o governo na nossa vida diretamente e principalmente os dizeres também da nossa governanta, vamos assim dizer. Ela que esteve viajando e uma notícia, uma fala dela repercutiu muito nos principais jornais, não só no Brasil, mas no mundo. Não é? Eu pude eu mesmo pesquisar e encontrar aí. Ela diz assim: há preconceito de gênero sobre o seu modo de governar. Professor Pereira, vou começar com o senhor que gosta muito da Dilma. Não, porque não, a minha colega economista exatamente. Não gostaria. Não, e justamente, ela traz à tona essa questão do preconceito de gênero e nós vamos trazer para a mesa aqui para pensarmos se este é um motivo das dificuldades do governo atual ou o que é que ela quis dizer, afinal de contas, com isso, na sua opinião? Olha, eu acho que a Dilma, na verdade, está buscando uma desculpa esfarrapada, né? Para tentar justificar o injustificável, né? E a imprensa, obviamente, essas figuras de linguagem, a imprensa gosta porque isso aí dá manchete, né? Mas eu acho que não tem nada a ver com questão de gênero, preconceito pelo fato dela ser mulher. Acho que a dificuldade maior da Dilma é porque antes da eleição ela traçou um determinado cenário, né, e que, na verdade, esse cenário é completamente diferente, né? Algumas coisas foram proteladas, isso até eu acho que a questão fazendo uma comparação bem lá no passado, né, em 86, a gente teve alguma coisa mais ou menos semelhante com o Plano Cruzado. O José Sarney era o então presidente e o Plano Cruzado precisava de ajustes, né? Só que ele, né, com a popularidade do próprio plano, ele empurrou esse plano além da conta, o congelamento, né? Acho que o pessoal que tem um pouco mais de idade deve estar lembrado. E o partido do governo, na época, eu não me lembro se era MDB ou já era PMDB,
teve uma vitória avassaladora nas eleições, né? Mas o resultado foi que logo depois, em janeiro, a inflação veio com muito mais força ainda do que antes, né? Porque as medidas que tinham que ser tomadas foram tomadas com atraso. Eu acho que a Dilma é mais ou menos a mesma coisa, quer dizer, ela deixou o déficit do governo aumentar muito além da conta, fez gastos expressivos e agora ela tem que fazer o ajuste. Eu acho que nós discutimos sempre isso antes das eleições, né? Eu sempre falava isso, não só eu, vários economistas falavam que já tardava o ajuste. E fosse quem fosse o presidente, independente se fosse o Aécio ou a Dilma, esse ajuste teria que vir. E ele veio, só que agora a Dilma, como prometeu uma coisa e não cumpriu, ela está pagando o preço da queda da popularidade. Muito bem, professor Lissandro Dalla Nora, se o nosso presidente fosse homem, masculino, estaríamos numa situação melhor? Não. Tenho convicção que nós estaríamos no mesmo caminho. Acho que a situação e a conceitualização que nós temos hoje a respeito do governo e a tentativa de nós tirarmos o foco naquilo que deve ser feito, como o professor Pereira comenta, não é? Traz à tona esse tipo de notícias. Não é? Nós estamos com uma situação complexa que demanda medidas impopulares e como uma forma de nós conseguirmos deixar em segundo plano essas medidas é que se coloca esse tipo de questionamento. Eu não percebo essa questão do preconceito de gênero. Não é? É mais uma notícia para nós tirarmos o foco das demandas que são extremamente claras, principalmente na área econômica, não é? Alterações precisam ser feitas e muito mais duras do que estão sendo feitas. Professor Alexandre, na mesma linha de pensamento? Permita-me, os colegas, discordar, né, no sentido de que, sim, a presidente sofre preconceito de gênero, sem dúvida. A sociedade brasileira é uma sociedade, na sua maioria, conservadora. Já destaquei isso em outros programas, né? Basta ver o Congresso que foi eleito. E, né, sem dúvida alguma, que ao olhar a imagem da mulher no poder, há uma tentativa de dizer, ou de pensar pelo menos, de que, bom, se tivéssemos homens lá governando, estaríamos numa situação melhor. Concordo com o colega Alessandro no sentido que, né, se fosse um homem, estaria numa situação talvez pior. Né? Porque a questão aí, e aí talvez seja a intenção da reportagem também, né? Porque é um site do UOL, né? Que sabemos que é um site que tem um posicionamento ideológico voltado para uma tendência de direita, e, né, ele coloca isso como destaque, mas ele fala de economia basicamente. De poder, né? De poder, mas de economia muito, associando a questão da crise econômica. Né? E eu concordo, assim, quando a presidente Dilma se sente, na verdade, né, lesada, né, do ponto de vista enquanto mulher. Sem dúvida, professora Larissa? Sem dúvida, se a gente parar para pensar, quando criticam, né, o modo como ela está gestando o Brasil, criticam justamente por ela ser, às vezes, muito controladora, muito durona, né, muito severa, né, não mudar de posição. Mas quando isso acontece pelo gênero oposto, isso não é uma crítica, isso é um elogio. Né? Então, a forma como as ponderações que são feitas pelo modo como ela opera, né, nas suas ações, é feita muito mais pela questão da figura que ela representa, uma figura feminina, do que pela sua competência, né, ou por como o Brasil está economicamente, né, a sua estrutura econômica. Pois é, me parece, professor Pereira, me permita... Eu só ia fazer o contraponto. Não, por favor. Não, se tu quer falar... Não, por favor, eu conduziria justamente para essa linha. Eu só acho assim, tem um dado objetivo, né? Eu acho que não existe preconceito de gênero pelo fato da Dilma ter sido eleita 2 vezes. Quer dizer, eleita e reeleita. Então, por aí não dá para enxergar preconceito. Eu acho que grande parte digamos assim, do currículo da Dilma era exatamente por essa atribuição de gerentona que a Dilma era, né? E isso eu acho que rendia votos. Pelo menos o Lula embalou ela para presente desse jeito, né? Que ela era a gerentona. Não, porque nós temos o criador e a criatura, né? Só que agora o criador está indo contra a criatura, né? Porque eu acho que se existe preconceito, não é que eu tenha implicância com o Lula aqui, mas é que... Isso é evidente, professor. Não precisa falar para os telespectadores, né? Eu não me atreveria a dizer uma coisa que nem o Lula falou na semana passada, a gente citou isso aqui no programa, de dizer que a Dilma está no volume morto.
Né? Quer dizer... Não, ele não disse que a Dilma está no volume o morto. governo disse que a Dilma estava. O no governo, volume morto. o governo, mas quem é que está à frente do governo? Então, Tá, eu mas acho aí, que... então a gente vai entender o governo só por quem está à frente dele e não por todas as suas Bom, representações? mas nós vivemos num regime presidencialista. No regime presidencialista, para o bem ou para o mal, tudo cai na figura da presidente. Pois é, né? a Dilma Então, não poderia se beneficiar com essa imagem feminina mediante todo o movimento social? Não, eu acho que o problema Luciano? Mas, Michael, Poderia, no sentido de tentar fazer com que isso fosse um movimento positivo. Mas veja só... E não largar uma frase dessas super, digamos assim, mediatizada, não é? Super exposta, foi manchete de jornal, inclusive da Folha de São Paulo, isso aqui. Mas veja só, Michael, né? A gente percebe no discurso, claro, essa reportagem ela é constituída assim, mas vendo outras reportagens, né? A Dilma tá fazendo matinalmente, né, as suas pedaladas, né? Cuidando do corpo, cuidando de si. Da sua fisionomia. E que a imprensa, boa parte da imprensa, para não generar, noticia, né? Já associa as pedaladas que ela está fazendo, cuidando de si, com pedaladas fiscais, com outros tipos de pedalada. Claro, então a gente claro. percebe Metáforas aí. que há uma gestão, que há uma ideia de criticar um pouco essa ideia da imagem dela e tal. Ela não deveria estar cuidando do corpo, deveria estar cuidando já foi assim. do Brasil. Não, olha, Diga, professor Pereira. quer dizer, eu acho, a imprensa, na verdade, vende um produto, né? Eu sempre levanto essa questão aqui. Então, claro, uma frase de efeito, alguma coisa que chama mais a atenção, a imprensa usa. Agora, eu acho que a Dilma facilita isso, entendeu? Eu acho que ela facilita porque, na verdade, eu acho que a Dilma hoje, ela vai pelas beiradas, quer dizer, ela não vai objetivamente colocando a situação, então ela provoca. Agora, em relação, por exemplo, às acusações de que a campanha dela recebeu dinheiro eventualmente de propina ou de chantagem, digamos assim, em contratos da Petrobras, aí ela vai lá em Washington e responde que, na verdade, ela como é que ela chama? Do delator, né? Que na verdade ela odeia delator. Ela não acredita no delator. Que não acredita no delator. E aí ela cita o caso quando ela era guerrilheira, né? Podemos chamar assim, e que ela nunca delatou ninguém. Então, quer dizer, ela foi presa e torturada. Exatamente, mas o que eu quero dizer? Quando ela levanta essa situação, a imprensa aproveita. É isso que eu quero dizer, sabe? Ela gera atenção para... O que eu quero dizer, Michael, é que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu concordo. Vamos discutir o que tem que discutir. O problema econômico. Qual é o problema econômico? Os dados que estão saindo a todo momento. Ela gera um conteúdo entendeu? É isso que tem que ser discutido, entendeu? Então ela isso facilita a imprensa. ela. A imprensa procura tergiversar, entendeu? bem. Ela tergiversa, é isso que eu queria Ela dizer. se deslegitima à medida em que ela gera conteúdos para a imprensa, Claro. Luciano, que não estão em voga É isso agora. que eu- Não é o momento de eu falar disso. Mas veja só, Mas Michael, ela está uma sentindo coisa, isso, tudo bem. O contexto mundial fala disso. Não, fala da concordo. questão de gênero, Nós Michael. estamos discutindo O isso. contexto mundial, Michael. concordo. Então, não é assim, Ela entrou no contexto. Sim, Sim, sabe, mas ela está no Ela contexto. está no Mas contexto. vejam que até que ponto isso está sendo positivo para ela. Tá, mas será que ela está pensando nessa questão do quanto é positivo Ela está ou negativo? precisando pensar nesse momento, do meu ponto de vista, Larissa. Ela pode estar precisando Pelo pensar, mas desgaste talvez todo. esse desgaste que ela tenha sentido enquanto mulher esteja se mostrando tão maior quanto essas questões que estão na mídia sendo discutidas. E tem uma questão que eu acho que o Alexandre trouxe que é bem importante, o quanto a nossa sociedade ainda é muito tradicional e conservadora. A gente pode pegar agora a própria discussão sobre o Plano Nacional de Educação, que os nossos senadores, né, eles não aceitaram que essa discussão de gênero fosse levada para dentro das escolas. Eu concordo. Então, Mas- isso é o retrato da sociedade brasileira. Mas o que eu quis dizer, para finalizar, é que, sim, há uma discussão em voga, em nível mundial. Estamos discutindo o dia todo isso, não é? Estados Unidos aprovou pela primeira vez, circulou informação. Mas eu acho que isso não tem nada a ver com a popularidade dela. Exato. Popularidade governo. tem nada a é isso ver. que eu Mas quis a gente dizer. não tá falando eu Ela acho que pode a questão- falar, mas que use a seu favor. Mas eu acho que a questão não é a popularidade, mas a questão central é o preconceito de gênero.
Não, É, acho que o isso fato não- é o gênero. Não é é. a O fato popularidade é um dela. problema econômico. Eu acho que ela não está pensando. Eu acho que não é que ela esteja pensando ou não na popularidade dela, mas a discussão central é o gênero, o Eu acho que preconceito o- de gênero. Eu acho que pode até ver, eu não estou dizendo que não não exista haja. preconceito de gênero no Brasil, acho que existe, mas não nesse caso específico, né? Quando ela, porque eu acho que aí nós vamos fazer a mesma comparação, não sei se é imprópria, o caso do Dunga, né? Que foi desclassificado. Ele fez uma comparação com afrodescendentes. Para se dizer o seguinte, então o que uma coisa tem a ver com a outra? Nada. Ele só teve problemas com isso, teve que fazer pedir desculpas desculpas logo, e tudo a mais, porque não posteriori. tinha absolutamente uma coisa, Fundamentação. nada a ver. A mesma coisa, eu acho, o gênero não tem nada a ver com a performance da economia. A Dilma, como ela não consegue explicar o desastre econômico que foi realmente o final do governo Dilma, Ela tira o foco. exatamente. Então ela tenta. Final do governo Dilma, professor. Os dados do final do governo Dilma foram Primeiro governo. Primeiro governo Ela Dilma. continua no governo. Continua, o primeiro governo Dilma. Primeiro governo. Bom, gente, Não, isso não quer dizer que eu queira que ela saia, pelo contrário. Acho que a Dilma tem que ficar até o final. Eu acho o problema da Hoje a solução não é essa Não, saída. às não é vezes, não é às vezes a gente solução. se expressa e pode pensar. Eu acho que eu não tiro o mérito da Dilma enquanto economista, entendeu? Só que eu acho, eu falei antes do criador e da criatura. O problema da presidência não é uma questão técnica, tem uma questão política. E nessa questão política é que a Dilma não vai bem. Na sustentabilidade Porque política. ela não é treinada para isso, ela não é uma política. tá, mas aí, professor, para finalizar, na questão política, ela, por ser mulher, atrapalha? Eu acho que até facilita. Eu acho que a questão política facilitaria, Por quê? porque ela é a primeira mulher presidente do Brasil. Isso dá a ela já um crédito inicial, entendeu? Eu acho que isso é importante. Só que eu acho que a Dilma, eu acho que o grande problema da Dilma, sempre digo, tinha até uma época, o Alexandre, que é historiador, do Getúlio Vargas, né, dizia alguma coisa assim, deixa o velhinho trabalhar, né? Eu traria isso aqui, deixa a Dilma trabalhar. O problema é que o Lula não deixa a Dilma trabalhar. Mas ele disse que ela não escuta ele. É claro! Ele disse. Sim, mas veja que que... aquele gabinete é um inferno, só entra para dar péssimas notícias. Aí que tá, a criatura se revoltou. O que acontece? Pois então. Pois é. Tá bem. Mais algum ponto de vista com relação a isso? Encerramos nosso primeiro bloco? Tá bem, encerramos assim o nosso primeiro bloco do Contraponto, mas voltamos já na sequência, não saia daí. O assunto continua sendo a governança do nosso país. Vamos falar sobre Lula, não é? Habeas corpus preventivo pede que Lula não seja preso na Lava Jato. Esse assunto será debatido já na sequência, depois do intervalo. Teremos aí a presença aqui na bancada do delegado regional e também professor do curso de Direito, Sandro Meiners. Voltamos já. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Muito bem, de volta para o segundo bloco do nosso Contraponto, o seu programa não é de ponto e contraponto, de opinião aqui na nossa TV Unifra. O nosso programa agora conta, como vocês mesmos podem ver, com a presença do professor Sandro Meiners, do curso de Direito aqui do Centro Universitário Franciscano. Ele está ocupando, então, a partir de agora, o lugar da professora Larissa Ramalho Pereira. O Sandro que vem para nos auxiliar, para nos ajudar a debater, a discutir a nossa segunda pauta.
o habeas corpus preventivo, não é, que pediu que Lula não fosse preso na Operação Lava Jato. E eu peço a permissão aos colegas para começar justamente com o professor Santos sobre esse assunto, que é a autoridade, né, nessa questão, professor de Direito, para nos explicar. Para começar, para o nosso telespectador, Sandro, é importante que a gente ressalte isso, não é? Explicar essa expressão, habeas corpus. O que é isso? Para que depois nós possamos penetrar nessa questão do Lula aos poucos. Por gentileza. Bom, a expressão habeas corpus, ela significa tome o corpo, mas na verdade ele é o recurso constitucionalmente previsto que tem o objetivo de fazer duas coisas. Primeiro, retirar da prisão alguém que esteja preso, em tese, injustamente, ilegalmente, ou, por sua vez, como é o caso desse habeas corpus impetrado em favor do Lula, que é a questão de um habeas corpus preventivo. Há uma antecipação do sujeito que se acha na iminência de ser preso, de ele usar essa ferramenta legal para que não venha a ser preso, para evitar uma futura prisão. Duas coisas importantes sobre essa questão. O habeas corpus, ele é um remédio constitucional que pode ser impetrado por qualquer pessoa. Qualquer um pode impetrar um habeas corpus em favor de uma terceira pessoa, mesmo que com ela não tenha vínculo algum. Então, há que se pensar quem é o impetrante, ou seja, quem é a pessoa que impetra esse habeas corpus e qual é a finalidade disso. O histórico que se pôde perceber desse indivíduo é que ele já fez isso outras vezes, em fatos variados, não só em casos envolvendo Petrolão, já houve um no caso Petrolão, do Nestor Severo, mas já houve outros fatos, em outros episódios de repercussão nacional em que ele adotou essa medida. Eu acho que a medida tem algum objetivo. Ainda não consegui mensurar se é uma medida, se ele é vinculado ao Lula ou ao PT, ou se ele é da oposição e tenta com isso criar o fato para que, vamos dizer assim, desestabilizar completamente a questão. Então, essas duas situações têm que ser ponderadas. Parece que quem vazou foi o Ronaldo Caiado, né? Pois é, aí é um outro problema, né? Então, eu acredito o seguinte, agora nesse primeiro momento, o Instituto Lula parece que já se manifestou, o próprio Lula ou o Instituto vai pedir, deveria ser o Lula, não o Instituto, né? Deveria pedir, então, se não há interesse nisso, que a desconsideração desse recurso, se dizendo que não há nenhuma preocupação, entre aspas, né, em relação a isso. Mas, por outro lado, eu vou dar uma opinião pessoal, eu acho que o Lula está preocupado. Por quê? Eu não estou dizendo no caso de corrupção. O que me preocupa muito nessa questão é essa, vamos dizer assim, essa proximidade entre a Odebrecht e o Lula, o Instituto Lula, as palestras, as viagens, os interesses. Enfim, eu acho que tem uma preocupação dele nesse sentido. E uma coisa que é interessante no Brasil e que não preocupa só o Lula, preocupa muitos políticos que já passaram por Brasília, que é a questão de que no momento que deixa de ocupar o cargo público, ele perde o foro privilegiado. Ele volta a ser um cidadão comum e ele pode ser alcançado pelo braço do Estado. Enquanto ele está lá e tem foro privilegiado, as coisas obviamente são um pouco mais complexas, mais difíceis. Mas quando ele volta à planície, vamos dizer assim, né, obviamente que ele pode ser alvo de investigações, ser chamado na Polícia Federal, ser alvo de um processo lá na Justiça Federal do Paraná, como os demais envolvidos. Então, obviamente, se tiver alguma coisa por trás disso, se houve um dinheiro ilícito, ele está preocupado. Muito bem. Professor Alexandre Macari, um fato criado ou um lulista? Bom, eu confesso que, para mim, isso aí faz parte daquele conjunto de ações que vem sendo realizado já há um bom tempo para descaracterizar a imagem de um grande líder que foi o Lula. Isso, e o professor Pereira, que gosta de história, né, acompanhou a história do Lula, né, na luta sindical, toda a sua trajetória até chegar ao poder, e né, fazendo um governo bom, foi bem avaliado pelo menos, agora vamos considerar as pesquisas, né, de avaliado o governo dele. Então, acho que isso está presente dentro desse aspecto que está em pauta. Agora, né, se ele tem algum aspecto associado à corrupção, a favorecimento ilícito, né? Aí, claro, que tem que ser investigado, tem que ser discutido, né? E aí tem que ser julgado não como uma espécie de herói ou líder, né? Ou mito, né? Assim como um cidadão. Isso. Né? Mas, Alexandre, só um detalhezinho, né? Não estou nem falando em questão de corrupção. O Lula é uma figura que tem notoriedade nacional e internacional. Então, na verdade, ele é vamos dizer assim, um garoto propaganda de peso em qualquer lugar que ele estiver hoje, né? Então, obviamente
obviamente que isso pode ter sido utilizado, mesmo que de uma forma indireta pela Odebrecht, e acredito que o foi em alguns momentos, né? Aí tem que se mensurar se ele mas aí, foi Sandro, beneficiado aí que tá. com isso ou não. Isso eu queria pensar. Ele foi usado ou se deixou ser usado? Tá? Essa é a questão. Porque, olha, pelos dados que chegaram ao nosso conhecimento, é muita coisa. Quem não conhecesse o Lula podia imaginar que ele fosse funcionário da Odebrecht, né? Se não funcionário, pelo mínimo lobista da Odebrecht, né? Porque utilizando as relações que ele tem com a Venezuela, com Cuba, com vários países da América Latina, entre outros, quer dizer, a empresa ele ia na frente, né? Se a gente fosse fazer uma comparação histórica, antes da descoberta do Brasil também já tinha civis, né, os religiosos na frente, tentando convencer os índios e tudo mais a trocar as quinquilharias. Claro, eu estou dando uma volta lá no fim do mundo para tentar ver, que eu acho assim, o Lula tem um currículo, quer dizer, ninguém pode negar isso, né? Eu próprio não negaria, eu votei 3 vezes no Lula. 3 vezes que ele perdeu, né? Isso, e ganhou uma na 4ª, né? Então eu votei 4 vezes. Só não voto em reeleição, porque a reeleição eu não voto em nenhuma reeleição. Mas eu acho que o Lula tem uma trajetória, assim, meio complicada assim, né, ao longo desse. Porque ele foi, por exemplo, deputado constituinte, né, e praticamente passou despercebido durante todo aquele período. Né? A própria posição do PT, na época, ele não assinou a Constituinte e tudo mais. E depois que o Lula deixou o poder, de vez em quando tem essas denúncias e tal. Eu acho isso muito complicado, de novo, fico vendo a relação com o governo, porque a água parece que está batendo no pescoço, entendeu, do Lava Jato. Se atingir o Lula, eu acho que por tabela acaba atingindo a Dilma. Aí sim, aí Professor Santos? Eu acho que esse cenário que nós estamos discutindo aqui e todas essas ações que estão sendo executadas venha a ser relacionada à Lava Jato ou venha a ser contra governo ou atividades pessoais executadas por Lula ou por qualquer outra pessoa e principalmente associado com empresas que, através disso, conseguiram contratos vantajosos, muitos deles financiados com o nosso próprio recurso. Não é? Eu acho que esse é o cenário que mais preocupa todo o sistema. Não é? E concordo que hoje é difícil nós sabermos se isso é oposição ou lulismo. Não é? Da onde partiu esse cenário. Porque nós não temos hoje uma visão clara de tudo o que está por trás do que está acontecendo econômica e politicamente no nosso país. Porque é difícil, Lisandro, separar, né? Por exemplo, vamos imaginar, eu vou dar um crédito de confiança ao Lula, vamos imaginar que o Lula fez isso, imaginando que a Odebrecht depois contribuiria para a campanha do PT, né? Que ele não tenha tirado vantagens pessoais nesse processo, que é o que se poderia supor inicialmente. Mas mesmo assim, eu acho que tem uma questão ética aí comprometedora para se avaliar, né? Pois é, o Lula... Será que realmente ele não teria tirado nenhuma vantagem nisso? Quer dizer, o Lissano está trazendo para nós... mostram que o instituto dele foi beneficiado. Foi beneficiado. Né? Pois é, o Lissano justamente está trazendo essa questão à tona, né? Está muito obscuro ainda. Mas por que obscuro? Né? Por que não se esclarece mais a vida do Lula? Entende, professor Santos? Por quê? Diga, e tem um detalhe interessante em tudo isso, né? O próprio Lula já cobrou e a cúpula do PT tem cobrado os ministros. Né? Tem cobrado o ministro, o Mercadante, e tem cobrado principalmente o Cardoso, o ministro da Justiça. Quer dizer, mas veja bem, estão cobrando porque eles não estão intervindo em algumas coisas, não estão interferindo, não estão se manifestando em algumas questões e estão deixando a Polícia Federal trabalhar. Esse é um questionamento. Obviamente que o Cardoso não tem o poder de interferir nas diretrizes de uma investigação realizada pela Polícia, ainda mais uma investigação que está sendo feita junto com o Ministério Público Federal. Não há possibilidade jurídica disso, né? Mas essa cobrança pela inércia, a palavra foi inércia, né? Essa inércia deles, isso é obviamente que eles estão preocupados. Porque, na verdade, a investigação Lava Jato, ela atinge o PT de uma forma... Profunda. O PT não será o mesmo. Cuidado, né? Mas a Polícia Federal parece que tem bastante cuidado nisso, né? Porque na hora que realmente houver um dado concreto, aí é um efeito dominó, investigar né? o Lula. Mas veja bem, para a gente que está acompanhando e eu que trabalho Mas a Polícia Federal diz que o Lula não está sendo investigado, né? No caso desse habeas corpus, ela negou que estivesse investigando. Ela negou que estivesse investigando. Mas aí tem um pequeno detalhe. A Lava Jato é uma operação muito interessante. Ela vem dentro de uma nova metodologia de trabalho investigativo que vem sendo feita pelas polícias. Antigamente se faziam grandes operações, colocavam-se muitos réus dentro do processo
e o processo tinha 100 réus, cada um com seu advogado, esses processos eram fadados à prescrição, a não terminarem nunca mais. Essa Operação Lava Jato, ela veio mudar o paradigma de trabalho da Polícia Federal, porque ela vem esquartejando, né? Ela vem fatiando a investigação em núcleos. Ou seja, vai ter um monte de processos pequenos, com poucos réus, cada um direcionado a um fato específico. E aí que está o detalhe, né? Então não descarta a possibilidade de que numa próxima etapa, né, da 25ª, 30ª, 40ª etapa, seja o Lula, seja qualquer outra pessoa. Mas isso será deixado por último. Cenário obscuro por uma questão não se sabe. política, isso vai ser deixado por último. Por que, professor Pereira? Porque sim, porque eu acho que uma vez que atinge o Lula, tem que atingir o governo, acaba atingindo o governo. Mas a própria Dilma, não é? Ela também não merece ser observada com mais cuidado? Não, acho que hoje... o núcleo político não vai ter delatores. O núcleo político não terá delatores. Então, os delatores estão aqui. Então, depois vão aproveitar todos os delatores no núcleo político, na lista do Janot, na nova lista do Janot, que vai surgir. Porque é interessante, né? A Polícia Federal é do governo, ou não? Ela não é do governo. Não, ela é do tem Estado. uma relação com o governo. Não, ela é do Estado. Tudo bem. Que não é a mesma coisa. Ela não pode servir ao governo. Mas eu quero quero esclarecer isso para o nosso telespectador. Porque há uma ignorância com relação a essa reflexão. Então é importante que nós deixemos claro. A polícia é do Estado, não é do governo petista. E aí o detalhe, quem fortaleceu a Polícia Federal no Brasil foi o Lula. O Lula foi quem fortaleceu Mas então efetivamente. estamos chegando no fio da meada agora, no final do fio da meada. Não, O Lula vai ser deixado por último para ser investigado. A Dilma não é investigada, porque o Lula investiu na Polícia Federal. Acredito que não. Não. Acho que Se chegarem neles, eles vão ser trazidos. Não é uma questão, são ignorâncias que circulam na população e que levam a essa reflexão, professor Sandro. É comum a gente ouvir isso, inclusive os estudantes do jornalismo, eles veem, professor, eu quero entender uma coisa. A Polícia Federal é do governo. Tá, eles entendem assim, a gente explica para eles, não, peraí, é do Estado brasileiro, não é uma federação, etc e tal, uma Constituição, enfim, tudo bem. Agora, há uma relação íntima. O sujeito que não tem esse esclarecimento, que talvez nem seja jurídico, mas seja um esclarecimento um pouquinho mais elevado, ele titubeia com isso. E aí ele fica nessa dúvida. A idoneidade da polícia, até que ponto ela se legitima quando ela deixa por último o presidente que fez grandes investimentos nessa instituição. Então é interessante para nós nesse momento aqui aproveitar o tempo e esclarecer isso, professor Pereira. Não, é que eu acho que, claro, a questão política, ideológica, ela está presente, quer dizer... Sem dúvida. A Polícia Federal não é um órgão eminentemente técnico, entendeu? Tem cargos políticos, né? Superintendentes, isso, daquilo, né? Que eles têm, digamos assim, obrigações políticas, têm indicações, isso e aquilo. Tá? Então, quer dizer, não é uma coisa tão linear assim. Né? Então, pode haver digamos assim, um represamento de informações, até avaliando qual seria a melhor situação, no interesse da própria polícia mesmo e tal. Então, eu acho que, nesse sentido, talvez que os alunos tenham essa dúvida. Né? Claro, eu usei os alunos como exemplo de um ator social, de um sujeito que, diante da situação, pondera, pergunta, quer saber, questiona. Mas aí nós podemos levar para qualquer sujeito que está na rua. Mas uma coisa, a Dilma tem razão, não só a Dilma, o que se fala, né? Hoje é muito mais transparente a atuação da polícia, do judiciário, tudo mais, do que era no passado. Isso é inegável, isso. A visibilidade para todas as ações. Não, e passa uma visão para o público e talvez para os jovens estudantes que agora tem muito mais corrupção do que tinha antes. Não, que agora aparece, antes não aparecia. O que agora são mais mídias. Eu acho que isso tem que ser interessadas também. Isso é importante. E que fazem circular esse conteúdo. Claro. Hoje nós temos informação na palma da mão. É importante chamar atenção nisso, né? Antes, a mídia não tinha toda essa capacidade de alcance. Ou seja, as pessoas não tinham informação na palma da mão. É diferente. E esse é um movimento que mudou. Hoje qualquer pessoa produz e faz circular exato, faz informação conteúdo. que tem. Produz conteúdo. A gente fica... A própria revista Veja, né, que tem umas edições bombásticas, tipo essa última, né, que comprometendo toda a cúpula do governo, todo mundo, né, até o Edinho, né, e tudo mais. E seria inimaginável, por exemplo, durante o regime militar, né? Talvez isso explique a crise da Editora Abril, né? Bom, mas para finalizar... Eu não sabia que a Editora Abril está em crise. Está em crise. Está em crise com algumas revistas, inclusive, fechando. Né? Mas aí também vamos pensar o seguinte, também no governo não tem só anjinhos, né? Vamos saber se a publicidade do governo, da Editora Abril, continua a mesma ou eles cortaram a publicidade. Também tem essa. Não é só né? Quer dizer, tem
digamos, essa asfixia financeira que é muito pior. Talvez esteja ocorrendo isso, né? Não sei, estou Bom. levantando uma hipótese. Bom, vamos fechando assim o bloco. Mais algum apontamento? De alguma maneira, professor Pereira, o Lula tem a sua imagem maculada com esse tipo de informação? Eu acho que como é que se diz? Conta gotas, né? Mas um dia uma informação aqui, um dia uma informação. Esse negócio em relação ao Odebrecht, quer dizer, o Sandro até falou isso, né? Naquela ideia da quarentena, quer dizer, o político, ele devia, saindo do poder, ele devia evitar essas companhias, né? Nesses casos, porque aí fica ninguém é ingênuo para imaginar que uma empresa dessas vai dar 300 mil reais por uma palestra sem nada. Nós já tivemos um ex-governador do estado aqui, o caso do Brito, que saiu e foi ser diretor de empresas. Né? Sim, e nessa mesma informação aí, o Zé Dirceu, por exemplo, ganhando 3 milhões, não sei, para dar consultoria e não deu nenhuma. Até uma quando maravilha. estava preso, estava dando consultoria. Até quando estava preso, estava dando consultoria. Então, quer dizer, algo de podre do reino da Dinamarca, né? Quer dizer, Shakespeare aí, algo assim. Né? Tá bem. Bom, encerramos assim mais um bloco, nosso segundo bloco do programa Contraponto. Voltamos já na sequência, não sai daí. O nosso debate depois é sobre futebol. Não tem como não falar sobre Copa América, a desclassificação da seleção brasileira e o papel do Neymar. Não é? Especialmente nós vamos focar nele de alguma maneira, não é? Ele que, através do seu comportamento, prejudicou mais uma vez a nossa seleção. Voltamos já. Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte. Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 55 8114 9042. Inocência e energia que marcam o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura, Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. Muito bem, terceiro bloco do Contraponto de volta para debatermos futebol. Professor Alexandre Macari, futebol a gente sempre começa com o senhor. Não que todos nós não sejamos prestigiadores. Não que eu saiba muito também. Não, mas o senhor realmente tem um contexto e professor de história. É um pesquisador de futebol. Exato, é professor de história do futebol aqui na instituição e por isso nós iniciamos prestigiando todo esse contexto e jogava social. muito quando era mais Exato. jovem. Jogava muito. Meu esporte é outro. Esse é o principal. Olha, bom, essa informação eu não tinha, mas enfim. Bom. Alexandre, nós trouxemos essa pauta, primeiro tentando falar um pouco do papel do Neymar na seleção, não é? Mais uma vez o comportamento dele. Pois é, papel. Boa pergunta. Papel ou papelão? Interessante aí a expressão. Mas enfim, que teve como efeito, eu diria assim, ou como um dos efeitos, a desclassificação da seleção brasileira, Alexandre. Eu concordo, assim, eu acho que o Neymar ele é o principal jogador da seleção, é o único craque que a seleção brasileira tem, apesar dos demais atletas, né, de se jogarem em campeonatos, sua maioria jogar na Europa, alguns jogam em campeonatos grandiosos, como o campeonato inglês e o espanhol, mas muitos também estão em campeonatos com pouca visibilidade, Ucrânia, China, né, o próprio campeonato brasileiro, né? Então, a gente vê realmente que o Neymar é a grande estrela da seleção. Na medida que ele passa um exemplo de ser indisciplinado, aliás, que é algo que se repete, né? Se repete isso dentro da própria trajetória do atleta. Quando ele era do Santos, ele já fazia dessas.
né? Só que a sua categoria, a sua habilidade dava outra resposta em jogos seguintes dentro do campo e, né, o comportamento ficava em segundo plano. Mas, de fato, a punição que ele sofreu da Conmebol, que é uma punição justa, né, resultou e vai resultar ainda em outras questões problemáticas para a seleção brasileira, que está numa crise não só dentro do campo, como fora do campo. Né? Eu continuo achando que o Brasil é ainda, no cenário sul-americano e mundial, uma das grandes seleções que tem. Né? O cenário sul-americano, até a gente estava brincando, discutindo... A quinta grande seleção. Não. Segundo Casagrande, o professor Pereira estava discutindo justamente isso, né? Mas veja bem, né? O Brasil com o Neymar, sem o Neymar já é melhor que o Paraguai. Né? Ainda que o empate, né, tenha ofuscado isso. Ainda que o empate tenha ofuscado isso. Né? Mas com o Neymar é infinitamente melhor que o Paraguai. Eu acho que é contraponto, professor Alexandre. Ótimo, é para isso que o programa existe. Né? Então, creio que, sem dúvida, que o papel do Neymar é importante na seleção, mas a dependência exclusiva dele já mostrou ser um problema na Copa do Mundo no ano passado e mostrou ser um problema agora. Então não adianta qualquer outro jogador querer chegar e dizer, não, nós temos grupo, nós temos elenco, nós temos... Né? Se o time não treina sem o Neymar. E a seleção fez amistosos antes, preparatórios, venceu todos. E todos tinham o Neymar, né? Todos tinham o Neymar, com exceção de um, que foi ali em São Paulo, né? Que o Neymar não estava, o Brasil venceu também, mas a maioria, o Neymar estava lá. Então, tem que jogar sem o Neymar para ver se, né, é possível outros valores se destacarem dentro da seleção. Porque jogador de clube é uma coisa, jogador na seleção é outra. Professor Lisandro, Neymar faz falta? Vou discordar um pouco. Eu não sou um estudioso tão aprofundado assim no futebol, não é? Mas eu entendo hoje que a figura do Neymar, no nosso contexto, ele está mais atrapalhando a nossa seleção do que ajudando. Não é? E os exemplos estão aí, Copa do Mundo e agora, não é? A nossa saída, talvez pela falta de envolvimento dele no desenvolvimento da seleção, do grupo. Não é? E claro, nós vamos continuar amarrado à figura dele, ele vai ser muito importante ainda para a seleção, mas até onde nós vamos conseguir manter um grupo conseguindo atender desafio e principalmente se reinventando. A seleção ela vai ter que se reinventar de alguma forma. Nós não podemos mais continuar fazendo da mesma forma que nós fizemos no passado. E nós estamos vendo aí pelo cenário, não é? A própria Copa, aí agora nós temos países diferentes, seleções que utilizam táticas e forma de se construir totalmente diferentes. E nós ainda mantemos aquela figura de termos um grande craque no time e colocarmos a responsabilidade de resolver todos os problemas nele. Isso é preocupante. E nós vamos ter que fazer essa avaliação. Até onde nós vamos depender do Neymar? Bom, professor Sandro, há uma Neymar dependência. Há um acordo dos professores aqui sobre isso. Apesar do professor Lisandro achar que ele estaria atrapalhando, né, diante do seu comportamento, que os fatores externos atrapalham a vida profissional às vezes, professor Sandro. Acredito que acontece com todos nós, em algum momento, aquilo afeta, não é, o nosso desempenho, a nossa performance. Mas o caso do Neymar, o professor Alexandre trouxe um contexto histórico aí, fez quase que uma anamnese. O Neymar já vem com isso há mais tempo. Será que não é possível que ele constitua uma equipe que resolva os problemas fora de campo para que ele não traga isso? Ou o senhor acha que não são os problemas de fora de campo que atrapalham e vão atrapalhar ainda o Neymar futuramente? Bom, que o problema fora de campo atrapalha, isso é inquestionável. E atrapalha muito. E o Neymar, o nervosismo do Neymar dentro do campo na Copa América tem uma explicação. E foi evidente. E ficou bem claro isso, né? Agora, o Neymar, eu concordo em parte. O que acontece com o Neymar? A seleção monta um esquema tático para jogar em cima do Neymar, para jogar com base no Neymar. O Felipão cometeu esse erro e o Dunga está cometendo o mesmo erro. Nós não podemos montar um esquema tático para favorecer um determinado jogador, porque aí nós criamos a Neymar dependência, porque nós estamos montando um sistema assim. Outro lado, o Brasil está passando por uma carência de produção de craques. Os craques já foram. Hoje são técnicos ou aposentados. Nós temos muito poucos craques hoje jogando no Brasil. O Brasil não está acompanhando a evolução do futebol mundial, como a Alemanha, Espanha, Inglaterra, estão investindo na base. Estão
estão formando, estão produzindo atletas. O Brasil não produz, o Brasil vai lá pinçar o menino que está jogando bola na várzea, nos campinhos de futebol, convida ele nas escolinhas, leva para dentro de um clube, trabalha. Se ele for um menino com cabeça boa, se ele tiver algumas oportunidades, ele vai conseguir um dia ser um profissional. Quer dizer, tá muito empírica essa questão. Não há uma metodologia para a formação de craques. Então nós precisamos mudar isso. Então nós temos essa carência de bons atletas, nós temos uma carência de um esquema tático, o Dunga não conseguiu ainda. Treino é treino, jogo é jogo. Amistoso não traduz a realidade de um jogo. Quando o jogo foi pegado, chegamos na Copa, quando o jogo foi pegado, nós mostramos que nós estamos mais ou menos no mesmo nível dos demais times. Eu não vejo o Brasil com superioridade com nenhuma das equipes. Me desculpe, eu acho que até a Venezuela tinha condição de nos ganhar aquele jogo. Isso tem que ser destacado da Venezuela, né? Que quem tornou a Venezuela uma seleção que entrou no cenário futebolístico foi o Hugo Chávez. Quando esteve na presidência, sim, foi o Hugo Chávez que trouxe isso para a Venezuela. A Venezuela pode ver, hoje não é tão simples, Quem é o né? treinador venezuelano argentino, não é não? Sim, houve uma Inclusive, a final agora de técnicos argentinos, se não me engano. Os treinadores argentinos tomaram conta. Paraguai. Mas assim, eu quero só destacar isso. Por isso que os amistosos, eles podem reservar, o treinador pode reservar o direito de não chamar o Neymar. Mas aí vem uma outra questão. A mídia, ela concorda com isso? Aí vem aquela questão da pressão. Se o Dunga não chama, ele não vai durar no cargo. Pois é. Vão derrubar ele. Então tem isso, porque a gente já levantou isso. Não há dúvida disso. Vou dar um palpite. O professor Pereira ele quer entrar na Não, mas a discussão tá boa. Eu sou menos qualificado aqui para debater futebol. Ele estava ansioso para entrar. Eu senti. Não sei se eu sou menos qualificado, né? Como todo mundo. Mas é o que viu a seleção de 70 jogar, professor. Eu acho que todo mundo tem um pouco de treinador, né? De futebol e um pouco de economista também, né? Então, eu tô todo mal, mundo, então. uma das coisas que mais o pessoal dá palpite, tirando o futebol e a economia, né? Isso. Tu vê, qualquer profissional está dando palpite. Né? Não, mas eu ia discordar respeitosamente, né? Daquela ideia que tu diz que os problemas pessoais interferem no futebol. E eu vou tomar, né? Eu sei que tu joga futebol e tal. Mas quando a gente vai jogar futebol, o que acontece? Tu vai lá para relaxar, entendeu? O futebol é uma adrenalina, quer dizer, tu te envolve tanto com o jogo que eu acho que tu esquece os teus problemas pessoais. Então eu acho que, fazendo uma analogia com a questão da Dilma que a gente discutiu no primeiro bloco aí, isso eu acho que o Fernando Henrique chamou isso factoide, né? Quer dizer, tu cria uma falsa informação, entendeu? Que na verdade tu te desvia do principal. O jogar futebol para nós é diferente do caso dele. É um lazer, ele é um profissional. É diferente. O profissional vai a campo, muitas vezes, não com o prazer de jogar, ele vai lá para cumprir a sua obrigação. Pois é, aí é que tá. E aí o problema interfere. Eu estou partindo desse pressuposto que o sujeito que joga futebol, ele, na verdade, vira um vício, né? Eu acredito, claro, o dinheiro e tudo mais é uma compensação pelo... Mas como é que eu acho, né? Como é que ele... Uma pequena compensação. Por isso, uma pequena... Ele começa desde pequeno e ele tem uma paixão por aquilo ali, como qualquer profissional, que ele desenvolve o seu ofício no máximo que ele pode. E aí ele se diferencia dos demais. Eu acho que o caso do Neymar é tudo isso. Eu não acredito, assim, que nem a explicação do Dunga com a questão dos afrodescendentes e tal, que isso tenha... Digamos que tivesse influência também, não vou ser tão radical assim, mas não foi determinante do comportamento do Neymar. Para mim, o determinante foi a falta de líderes. Né? A seleção brasileira não tem liderança. Que ela tinha, se nós olharmos o Alexandre, que pesquisa a história, a gente teve o Gerson no passado, né? Tem que ter alguém que seja respeitado, né? Não só pelo futebol dele. O Oscar na Copa de 82. O próprio Dunga também. O próprio Dunga foi uma liderança. Então o que acontece? A gente via o Neymar em campo, o que ele fazia? Ele, na verdade, ele parecia o dono do time, né? Tanto que na hora de bater uma falta, não sei o que, ele chegava empurrando, né? E a demarcação do juiz, ele tirava com o pé, quer dizer, ele demonstrava que não estava preparado, mas o pior é as pessoas que deram a braçadeira de capitão para ele. Acho que aí que eu acho que o buraco é mais embaixo, a estrutura toda da CBF que tem que ser revisada e aparece no jogador. Mas tem uma questão também, assim, que se falava em renovação depois né, do 7-1, do 3-0 para a Holanda, se falava em renovação, mas a gente vê a zaga do Brasil, bom, o Miranda sim, é uma novidade.
O Miranda não comprometeu. Mas o Thiago Silva, zagueiro... O Thiago tem que por jogar favor, vôlei. né, por favor. Tá difícil, o Thiago tem que jogar vôlei. Se a gente pegar ali Desestabilizado emocionalmente. Desestabilizado. De novo. Não tem condições. De novo. Né? Não tem condições. Não, e o Daniel Alves, que até jogou bem, não era convocado. Ele só porque alguém se machucou que ele foi, que ele entrou, né? Então tem que rever justamente essa questão, né? Falta base, sim, né? Apesar uma das categorias de base do Brasil, agora não me lembro qual delas, né? Foi a final da Copa do Mundo na Nova Zelândia. Sub-21, 23, não lembro qual agora, né? Perdeu. E perdeu na final, mas perdeu, né? Mas jogou bem na final, né? Foi uma grande partida contra a Sérvia. Né? Uma grande partida fez. E se pensarmos que a próxima grande competição que o Brasil, que a seleção vai disputar é os Jogos Olímpicos, que não tem, e que a sua maioria dos atletas são atletas mais jovens, bom, né? O Dunga vai ser o técnico. Parece. E pode ser. Vai ser. Vai ser. Pois é, Mas então, serve o Dunga agora? Por que a gente acha... Quem serão os convocados? Por que o futebol da América Latina evoluiu, aparentemente, à frente do Brasil, né? Então, eu acho que tem uma causa comum em todas essas equipes. Sabe qual que é? Os treinadores argentinos. É isso. Vamos contratar um treinador argentino. O que tem o treinador argentino que não tem o brasileiro? Qual é o ponto em comum Mas o de que todos? o argentino tem diferente do brasileiro, professor? Bom, Se eu falar de cinema mas a argentino... pergunta é difícil. Mas é uma questão interessante. Se eu falar de cinema argentino, talvez eu responda isso. Talvez nós tenhamos melhores Alexandre. técnicos da Argentina do que no Brasil. Porque assim, ó... Eu acho. Qual é o Essa é a diferencial questão. do cinema argentino Temos, em relação sim, ao com brasileiro? certeza. A questão da produção de roteiros qualificados. Né? Então, eles têm um planejamento, né, e boas ideias para escapar de problemas, por exemplo, como fazer o Messi jogar na seleção argentina. Né? Até bem pouco tempo atrás, o Messi não jogava nada na seleção argentina. E hoje, ele é mais um dentro da equipe, Da engrenagem. né, que Mas começa a não funcionar. é o mesmo jogador do Barcelona. Mas claro que não é o mesmo. A exemplo do Neymar. Claro. Que no Que é o Barcelona tem uma grupo, né? performance e Exatamente. aqui tem Então, outra. porque tem o grupo, né? E às Justamente vezes- que tu destacaste exato. mesmo. Né? E às Tem um vezes grupo, parece- exato. né? E é o que nós comentamos, não monta-se o time para um jogador. Então lá Mas na será casa... que seria politicamente correto convidar um treinador argentino para treinar a seleção brasileira? Será que o Brasil Não aceitaria cabe. isso? Eu também mas acho digamos que- assim, tu aceitaria? Vou colocar ele numa saia justa. Aceitaria um treinador Acho que ia argentino? fazer um plebiscito no Brasil. Aceitaria? No meu clube- no meu Não, na clube seleção eu aceitaria. brasileira. Na seleção brasileira. Na seleção brasileira, não. Também não? É porque tem essa questão da Também rivalidade não. muito forte. Não Olha, funciona. Os argentinos também não aceitariam um treinador brasileiro. Mas olha... Essa rivalidade ela é eu- insuperável. Insuperável. É um obstáculo que pode ser o melhor treinador do mundo Olha, que vai nos dar... Eu acho que não... N títulos. Eu vou Com ser... Como se diz o patinho feio dessa história aqui. Né? Eu acho assim, futebol, apesar de todas essas ilações políticas e tudo mais, continua sendo um esporte, né? Um jogo. E se é para ganhar mesmo, no meu ponto de vista, se o treinador é melhor o argentino do que o brasileiro, por que não o argentino? Mas isso não é comprovado. Senão Não. traríamos um treinador alemão, então. Mas se for, eu estou dizendo se for, né? Porque a gente tem dados empíricos para comprovar tem isso, a questão né? assim, ó, Os argentinos estão melhores do que Não, nós, mas é que né? também tem outra Todos questão, os tem questão treinadores. econômica, professor. Os treinadores argentinos são mais baratos que os brasileiros. Apesar dos Até argentinos isso é melhor. serem Mas é que tem uma outra qualificados como questão. A CBF está deslegitimada e nem ela conseguiu intervir com a Conmebol para diminuir um pouco, por exemplo, a multa, não é multa, a punição. Mas ela nem ao quis, Neymar. né, Michael? Ela nem Não. tentou porque não tem força nenhuma. Quer dizer, o Brasil está deslegitimado dentro de campo e fora de campo, gente. E isso também é uma questão política que interfere, sim, no desenvolvimento do jogador dentro de campo. Porque você não se sente também corporativado, ou não sei se é essa expressão, mas a corporação que está por fora, ela também me dá sustentabilidade para eu entrar em campo, professor Sandro. Não sei se o senhor concorda comigo. Na verdade, a CBF passa por um momento crítico, né? Pois é. O presidente da CBF tem medo de sair do país. Pois pra é, começar. gente, mas é o que eu estou dizendo. É o que estou O dizendo. Marinho está preso. Pois né? é. Nem pôde Outro ir à tá Copa. sumido. Nem pôde ir à Copa América. Nem Exatamente. pôde ir à Copa América. Então, veja difícil. bem, eu acho que o Brasil hoje perdeu essa credibilidade. E veja bem, a investigação já mostrou que a corrupção começou lá com o Ricardo Teixeira, com a Avelange, quer dizer, ela... enraizada já Quem no- criou essa estrutura corrupta dentro da FIFA, parte delas são pessoas que estavam na CBF.
Começou por aqui. Começou por aqui. A coisa não está boa fora nem dentro de campo. A esculhambação da FIFA começou pelo Brasil. Quando colocaram um brasileiro de presidente da FIFA. Porque justamente isso. O Avelange João Avelange ficou muito tempo no poder. Tempo, né? Não sei, muito tempo no poder. E não saía, né, Décadas, daquela função. Décadas, né? Não tiravam ele, né? Mas enquanto... Não conseguiam, né? Ele não saía e Eu acho que E colocou o sucessor, né? E deixou Por que bem eu acho que a encaminhado. tendência é haver, sobretudo no Brasil, mais paixão pelos clubes do que pela própria seleção? Acho que é uma tendência por causa de tudo isso. Porque a seleção, na verdade, é uma espécie de mostruário, de vitrine de interesses econômicos, né? Que querem valorizar um jogador para depois vender. É isso que Já foi o acontece. contrário, né, Alexandre? Já foi o grande baluarte do sentimento de identidade nacional. Né? Mas eu acho que quando chega a Copa, a população, ela A outra mobilização. Ela se mobiliza em torno da seleção. E até quem não gosta de futebol assiste e torce pela seleção. Nós temos uma previsão negativa para as eliminatórias, né? Se continuar assim. Mas assim... Muito positivo, né? É que as eliminatórias é uma competição de longa duração. Né? Então... Tem chance de... Tem como fazer ajustes tem no como decorrer. ajustar. Tem como ajustar. Se o treinador não estiver bem, tudo substitui. Né? Já aconteceu isso várias vezes na história da seleção brasileira. Não vai ter virose em todas as partidas. Não vai ter virose. De longo prazo. Vai ter altitude, vai ter vento, chuva, mas não virose. Virose não vai ter. Pode até existir em um ou outro momento, mas... Tá bem. Gente, encerramos nosso terceiro bloco. Eu agradeço mais uma vez a cooperação dos colegas. Muito obrigado pela presença de todos. Isso aqui é um esforço, não é, da equipe aqui, dos professores, para que nós possamos organizar esse programa e levar para o telespectador da TV Unifra, não é? Esse debate, essa informação leve e, ao mesmo tempo, com uma substância, não é, de conteúdo interessante e que esclarece uma série de fatos aí da nossa sociedade. Muito obrigado também à equipe da TV Unifra e a você que está conosco. Eu agradeço mais uma vez sua audiência, você que nos acompanha semanalmente em diversos horários na programação do Canal 15 da NET, não é? Mas, especialmente, sempre eu convido nas quartas-feiras, nas sextas-feiras e também no domingo, às 10 horas da noite, nós estamos no ar, trazendo para você o programa Contraponto. Você também nos acessa através da rede social, o YouTube, nesse endereço eletrônico que aparece em sua tela neste momento. Um canal, uma ferramenta de interação, por onde você pode nos enviar a sua crítica, como também a sua sugestão de pauta. Esse é o Contraponto, muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau.